Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais informações sobre uma notícia que tem dado muito o que falar e não é à toa. Uma coisa muito séria aconteceu aqui no Brasil, onde 6 pessoas foram infectadas por órgãos transplantados. Eu vou explicar para vocês direitinho como que isso pode acontecer, como que isso aconteceu ou pode ter acontecido daqui a pouquinho depois da vinheta. E mesmo a gente falando de um assunto tão sério, eu não posso deixar de pedir para que vocês possam interagir com esse vídeo. Curtir, clicar no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Que você deixe seus comentários aqui, comente sobre essa matéria, comente sobre o seu ponto de vista e veja se você concorda ou discorda do meu ponto de vista. Além de informação, eu também vou dar o meu ponto de vista aqui para vocês, tá? Então vamos lá, o que aconteceu? Foi divulgado recentemente na imprensa que 6 pessoas no Rio de Janeiro foram diagnosticadas com HIV após receberem órgãos. E o primeiro caso surgiu no dia 10 de setembro, e ele surgiu porque um dos pacientes que foi transplantado apareceu com alguns problemas neurológicos, algumas questões ali que não eram muito normais. E ele foi procurar ajuda e quando chegou lá, foram fazer diversos testes, verificaram que ele estava infectado com HIV, ele recebeu um coração. E quando foi ver, ele não tinha HIV antes, porque todas as pessoas são testadas quando vão doar os órgãos e quando vão receber os órgãos. Então, por isso, já foi percebido que tinha alguma coisa errada. Foi então entrado em contato com as outras pessoas que também receberam órgãos desse paciente, né? Esse paciente não, desse doador. Então, verificaram que outras 5 pessoas também tinham se infectado. E se percebeu então que na verdade eram órgãos de 2 doadores diferentes e os 2 tinham HIV. E da onde que saiu isso, né? Na verdade, todos os órgãos, eu vou explicar para vocês detalhadamente como que funciona, mas sempre que você vai doar ou receber um sangue ou tecido, né, ou um órgão, sempre é testado, né? Óbvio, imagina que a gente vai receber um órgão de uma pessoa que a gente não sabe se essa pessoa tem hepatite B, hepatite C ou HIV. Então, ele é sempre testado. E tinha um laboratório chamado PCS Lab Salem, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que era o responsável. Ele tinha feito um contrato emergencial, aí já começam os problemas. Ele tinha feito um contrato emergencial com a Prefeitura do Rio de Janeiro para poder testar esses órgãos e tecidos que fossem doados, né? Por quê? Porque o Hemorrio não estava podendo fazer porque estava sobrecarregado. E aí, uma medida que o governo achou foi terceirizar esse serviço, né? Isso é, de uma certa forma, uma privatização do Sistema Único de Saúde. Então, fez um contrato ali de 11 milhões de reais por um ano para que todos os órgãos e tecidos que fossem para doação e transplante fossem testados por esse laboratório. Aí logo depois que descobriu isso, foram chamadas 288 pessoas que fizeram doação ou que entraram no processo de doação para que eles fossem retestados. Essa é a primeira vez que acontece no Brasil. Gente, o programa de doação de órgãos no Brasil é um dos maiores do mundo, um dos melhores do mundo, né? Nós somos o 4º país do mundo onde mais faz doação de rim, por exemplo. Então, assim, é um sistema que sempre funcionou muito bem. Só para vocês terem uma noção, só no Rio de Janeiro, mais de 16 mil pessoas foram transplantadas. E só esse ano, aqui no Brasil, no primeiro semestre, 14 mil pessoas já receberam órgãos transplantados. Então, é um sistema que sempre funcionou muito bem e que sempre deu resultado muito positivo. E é claro que após esse escândalo vir à tona, né, o contrato com esse laboratório foi suspenso. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que todas as amostras que foram feitas pelo laboratório de dezembro de 2023 até agora, ou seja, quase um ano, vão ser retestadas. Sim, vai ter um reteste de todas elas. Mas por quê? Porque quando surgiu aí o Boró, que foi todo mundo atrás, inclusive a polícia, foram atrás desse laboratório para entender o que tinha acontecido. Chegando lá, o laboratório, gente, não tinha nem kit para fazer teste de HIV e não tinha também notas fiscais que comprovassem que ela tinha comprado o insumo, o teste para fazer o diagnóstico de HIV e de outras infecções também. E agora a polícia está investigando e eles estão desconfiando de 2 coisas. Eu vou falar quais são as suspeitas, depois eu vou explicar como que cada uma funciona, tá? Pode ter acontecido 2 coisas. A primeira coisa é um teste falso negativo, um resultado falso negativo. O que isso significa? É que o paciente era soropositivo, ele vivia com HIV, mas ele não foi diagnosticado pelos exames. Essa hipótese, gente, é muito, mas muito difícil de ser comprovada. Por quê? Primeiro, porque todas as amostras devem ser testadas, elas sempre foram testadas, né? E são testadas com
testes muito modernos. Então, assim, pessoas que vão ali fazer um exame de sangue, por exemplo, você vai ter o seu sangue testado com o que há de mais moderno em testagem. E mesmo que a pessoa tivesse se infectado pouco tempo antes, ela ainda assim teria sido pego ali no teste de triagem. Então essa hipótese, ela existe, mas ela é pouco provável. Já a outra hipótese, a que é mais possível, é de fato que o laboratório tenha apresentado resultados fraudulentos, né? Que ele não tenha nem testado os órgãos e o sangue e que ele tenha então colocado ali um que foi negativo sem ser. Isso aí é crime, é falsificação de documento. E eu vou explicar um pouquinho mais como que funciona a testagem. Quando a gente vai lá no Hemocentro, por exemplo, e faz a doação de sangue, existem muitas pessoas que doaram sangue ali, né? E aí eles pegam um pouquinho de sangue de um lote, por exemplo, faz um lote ali de 10 pessoas. Ele pega um pouquinho de sangue de cada uma dessas 10 pessoas, coloca junto, mistura e bota numa testagem. Se esse exame não deu positivo, quer dizer que aquelas 10 pessoas não estão infectadas, né? Porque ali teria carga viral, teria sangue ou anticorpo contra o HIV. Então, como não tem todas aquelas amostras, todo aquele sangue ali daquelas 10 pessoas foi aprovado, então ele está próprio, ele está bom para poder receber numa doação. Agora, se dentro dessas 10 amostras o resultado der positivo, então é chamado todas as pessoas que participaram desse lote. E aí todas elas são retestadas, entendeu? Então é assim que funciona. Por isso é que às vezes a gente faz uma doação de sangue e a gente é chamado no Hemocentro ou lá no lugar onde a gente faz a doação para poder retestar, fazer uma retestagem. Muita gente fica super apavorada e chega lá, refaz o teste e não dá nada. É porque provavelmente alguém desse lote foi dado reagente. Isso é feito para um uso mais consciente, mais racional mesmo do insumo, né? Do teste de HIV. E ele é absolutamente seguro, tá? Então sempre foi assim. Já os órgãos são testados individualmente, porque eles não são em lote, eles são em quantidade muito menor, então eles têm que ser testados, eles não são testados só para HIV. Todos os órgãos, sangue, eles são sempre testados para hepatite B, hepatite C, para HTLV, HIV e outras infecções também que podem ser graves. Infecções bacterianas que estavam sendo tratadas, elas podem até passar. Às vezes, dependendo da infecção e se a pessoa já estava tratando quando ela fez a doação do órgão, ela pode seguir, porque a outra pessoa vai seguir ali com o tratamento com os mesmos antibióticos, porque às vezes é muito mais importante receber o órgão do que controlar ali uma bactéria tranquila de cuidar, né? E existem, por exemplo, alguns critérios, como por exemplo, aqui na América Latina se testa Chagas. Lá na Europa não se testa Chagas, né? Porque lá não é um problema de saúde pública. Aqui no nosso país é. Então é testado o sangue para Chagas aqui no nosso país. Até mesmo alguns testes, assim, se a pessoa, por exemplo, tem predisposição a ter câncer, se ela teve câncer, se tratou de câncer num determinado período, ela passa por uma triagem mais restrita, né? E às vezes ela nem pode doar sangue justamente porque pode ser um tipo de câncer que pode, então, acometer a pessoa que foi transplantada. Uma coisa que deixou assim a gente muito intrigado é porque foi feita uma contraprova na amostra, porque esse laboratório guardou, é obrigatório guardar, tá? Então, esse laboratório guardou uma amostra desses órgãos que foram doados. E na amostra que estava lá, foi testada e deu reagente, ou seja, parece que eles nem testaram, sabe, o órgão. Por isso é que o trem é tão grave assim. E para finalizar isso aqui, duas coisas. Primeiro é que existem rumores, eu falo rumores porque assim, eu não tenho essa informação, eu sei que saiu no jornal de grande circulação, que o dono do laboratório que deu esse boró todo, ele é primo do ex-secretário de saúde. Ou seja, foi um contrato feito emergencial de 11 milhões de reais com o primo do secretário de saúde. Entende como as coisas estão muito intrincadas ali, elas estão conectadas e elas podem sim ser um caso de corrupção muito grave, mais um no Rio de Janeiro, né? Porque eu nunca vi ter tanto caso de corrupção. É impressionante como o Estado é fundado nesse tipo de coisa, os governadores são todos presos, é impressionante. Mas o mais importante disso tudo é que eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente para pensar, por que esse tipo de coisa acontece? O SUS sempre foi um sistema de saúde absolutamente incrível, eficiente. Ele só não é mais eficiente porque existe uma quantidade de usuários muito grande e existe desvio de dinheiro, existe desvio de verba, existe má gestão, mas o sistema em si é um sistema para funcionar muito bem.
Mas ele tem esses problemas. E quando a gente vê que esses problemas acontecem, eles sempre estão ligados a algo errado. Agora, com a privatização do SUS, porque é isso que eles estão fazendo, quando eles colocam uma empresa para tomar conta de certas partes do SUS, se tinha o Hemorrio, sabe, que fazia, por que não melhora o Hemorrio, ao invés de colocar isso na mão de uma terceirizada, que você não tem controle. Gente, empresas terceirizadas, elas visam lucro. O capitalismo visa lucro. Não tem noção uma pessoa que acha que vai privatizar e vai ficar bom. Essa desculpa já colocou a gente em situações muito complexas, assim, das mais simples até ficar sem energia, né? Então, assim, a gente tem problemas muito grandes quando a gente acha que colocar nas mãos da iniciativa privada é o melhor a se fazer. Não é. Já está provado por A mais B que a gente precisa de um sistema público de saúde absolutamente gratuito e controlado pelo Estado, porque o Estado não tem interesse comercial, o Estado não vai deixar de comprar teste porque é caro, o Estado vai comprar porque precisa comprar. Então é isso o que a gente precisa ficar muito atento e a gente precisa cobrar agora uma resposta, e quando vier a resposta, se for de fato comprovado que essa empresa não tinha o teste, ou que ela não comprou os testes, ou enfim, que ela não fez o que ela tinha que fazer, que seja revisto esse tipo de processo, sabe? Onde a gente acha que colocar nas mãos da iniciativa privada vai resolver alguns problemas e a gente já viu que não resolve, sabe? Na verdade só piora, sempre só piora. Então vamos pensar nisso, eu queria chamar vocês para ficarem mais atentos a isso, sabe? Para não entrar nessa falácia, nessa coisa que as pessoas sempre ficam repetindo e repetindo e a gente acaba indo com esse rebanho, né? De pessoas que não pensam, que só repetem um discurso de sempre. Tá bom? É isso aí, eu sinto muitíssimo pelas pessoas que passaram por isso. Infelizmente, são dois problemas agora na vida deles, né? Que por mais que eu fale aqui que viver com HIV é tranquilo para mim, não é para todo mundo, e uma pessoa transplantada tem questões muito graves ali, né? Com relação à imunidade, com relação a diversas coisas que ela vai ter que enfrentar, e agora ainda mais com o HIV. Talvez isso seja uma pura irresponsabilidade do Estado e uma questão criminosa, uma ação criminosa de uma empresa. Um beijo, viu? Até mais. Tchau, tchau.